eu vou convidar o senhor Marcel Edivar Simões, representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Seja muito bem-vindo, doutor Marcel, a palavra está com você. Para não perder muito tempo, eu vou daqui. A gente tem um microfone sem fio. Acho que pode ser. Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Grace. Obrigado pelo convite, pela palavra. Demais colegas da mesa, doutora Eutália, doutora Érica. Muito obrigado aqui pela oportunidade de falar representando a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu trago a palavra da ministra, como deve ser do conhecimento de todos. A ministra tem um compromisso para com as mães deste país. Tem um compromisso também para com os pais deste país. O que ela não tem compromisso é com abuso infantil, com pedófilos, com denúncias caluniosas também. Ela não tem compromisso com equívocos, com ilicitudes de toda a ordem. O assunto aqui relativo à Lei 12.318 de 2010, relativo à Lei de Alienação Parental, está recebendo enorme atenção por parte da ministra Damares. Internamente no Ministério estão sendo realizadas as diligências, as tratativas para a instauração de um grupo de trabalho para debater realmente a melhor maneira pela qual o Ministério pode contribuir aqui com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, para a sequência dos estudos e dos diálogos, como muito bem colocou a deputada Grace aqui. Nós temos realmente um tema que está muito tensionado, não é? Um tema que está assim ganhando contornos assim de um fervilhar que às vezes nubla um pouco a visão. Nós precisamos ouvir assim realmente todos aqueles que têm algo a contribuir para o assunto, né, sem assim preconceitos, mas realmente parece claro que algo precisa ser assim feito em termos de aprimoramento da disciplina que atualmente está em vigor. Esqueci de colocar aqui a minha contagem de tempo, mas eu sei que nós temos... tá lá, olha que tranquilo. Então assim eu não me perco porque temos que ser rigorosos no tempo. Eu preparei aqui brevíssima apresentação, na realidade. O primeiro slide é até dispensável, né? O histórico da lei, todos conhecem a lei que foi aprovada em 2010 e, portanto, 9 anos de vigência é tempo assim adequado para que se faça um balanço, não é? Um balanço que depende, em boa medida, de dados concretos. Não é? O Ministério está com essa preocupação de que o debate seja pautado por dados. Não é? Os lados às vezes vêm, as pessoas vêm argumentar, mas realmente nós precisamos de dados empíricos, não é? Com relação a como estão sendo atingidos as nossas crianças, as nossas mães, os nossos pais. A má aplicação da lei, onde existente, precisa ser objeto de mapeamento, de fiscalização. Então estamos atrás desses dados. Eu não vou cansá-los aqui com o conceito do Gardner, que é um autor disputado, amado por alguns, odiado por outros. Eu vou passar para os dados que nós obtivemos atualizados no dia de hoje, né? Dados do Disque 100, dados do Disque Direitos Humanos, período de 2018-2019. O Disque Direitos Humanos, que está sob a gestão da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, recebe denúncias, notícias sobre quaisquer violações de direitos humanos, violações que atinjam os direitos das mulheres, das famílias, não é? Criança, adolescente, idoso, enfim, direitos humanos em geral. E nós temos ali um indicador relativo à alienação parental. Então, os dados passados pela ouvidoria, de que eu disponho, são esses. Realmente não está muito bom para leitura, mas eu consigo aqui descrever para vocês. Que vocês conseguem perceber pelo comparativo, né? Aqui é o comparativo 2018-2019. As colunas em azul mais escuro são relativas a 2018, azul mais claro, 2019 até o presente mês, na realidade até o mês anterior, mês de junho. Então vocês percebem que em todos os meses desse ano já há
um quantitativo assim maior, às vezes pouca coisa maior, mas maior de denúncias, né? Nós temos aqui um total, em 2018, de 658 denúncias catalogadas, recebidas, processadas pelo Disque 100 com relação a essa temática de alienação parental, de realmente abusos, ou então situação de suposta, ao menos, pretenso alijamento de um genitor de modo imotivado, motivado por outro genitor ou familiar, não é? Então, 658 em 2018 e agora, até junho de 2019, 391 casos. Então, há aqui uma tendência de aumento de ligações, né, de denúncias nesse sentido. A gente verifica que, por estado, realmente o estado campeão aqui, respondendo por pouco mais de 26% dos casos, é o estado de São Paulo, certo? Então, realmente são muitos casos oriundos de São Paulo, seguido pelo, se eu não estou enganado, pelo Rio de Janeiro e depois Minas Gerais, não é? Esses 3 estados realmente respondem pela maior quantidade aí de denúncias na temática da alienação parental. No próximo slide a gente tem aqui uma análise com relação justamente à ligação entre o suspeito e a vítima, não é? Então, qual é a imputação que vem sendo feita aqui, não é? A maior parte dos casos, pouco mais de 34%, parte, é claro, da mãe, certo? Então, a mãe em primeiro lugar, o pai em segundo lugar, não informado vem em terceiro lugar, né? E só depois é que nós temos aqui demais menções a avó, madrasta, padrasto, não é? Relação, portanto, entre o suspeito e a vítima. Como eu disse no início, o tema está muito vivo no Ministério. Nós estamos aqui na busca por diagnósticos nesse momento. Estamos ouvindo os debates, as colocações de todos os lados, né? A gente escuta muito a argumentação. Vou apresentar aqui alguns problemas, só a colocação de problemas justamente para ouvir, né, também os demais palestrantes e a manifestação de todos, né? A minha fala quase que conclui com um isolamento de temas para serem levados adiante, né, de um modo bem pragmático. Ser a síndrome de alienação parental ou não uma verdadeira síndrome, né, é algo que se escuta muito. A alegação sobre o fato de que diversos órgãos médicos internacionais, nacionais, Associação Psiquiátrica Americana, OMS, Conselho Federal de Psicologia, não fazem o reconhecimento dessa síndrome como uma verdadeira síndrome médico-psicológica, certo? Isso é algo que é colocado por uma das partes nesse debate. Por outro lado, há um contra-argumento no sentido de que estudos mais recentes, especialistas, inclusive psicólogos, mudam um pouco o enfoque do debate, dizendo, olha, pode não ser síndrome, mas o que ocorre é que nós temos que prestar atenção em atos ou não de alijamento, não é? Então, a questão se deslocaria da síndrome para a análise das atitudes em si cometidas por um ou outro dos genitores, não é? Então, eu estou tomando partido, estou apresentando os dois ângulos do debate com relação ao primeiro problema, não é? Se é ou não é uma síndrome, não é? Esse é o primeiro ponto de debate. Detalhe a se observar é que a lei de alienação parental, não utiliza o termo síndrome, né? Ela não toca nesse ponto especificamente. Ela faz um rol de atos que constituiriam alienação parental, o que também é um rol passível de críticas, talvez, pela sua abstração, pela sua possibilidade de correção, né?
Mas é isso. Um segundo problema ao qual o Ministério está atento é a questão da argumentação de que há uma má aplicação da lei por parte de pais, de advogados irresponsáveis e de juízes, não é, que atuam por vezes com preconceitos muito arraigados, não é? É difícil negar que esse tipo de aplicação ocorra. O que nós precisamos saber é a extensão disso, mapear isso de uma forma assim bastante clara. Isso é um interesse grande que nós temos também no Ministério. É claro que se o problema é com relação à aplicação, esse argumento não está concentrado exatamente na lei, mas na sua aplicação, né? Então, independentemente de revogar a lei, manter a lei, modificar a lei, nós identificamos uma clara necessidade de mudança quanto aos aplicadores. Acho que a conscientização generalizada está falhando por demais, né? Um outro ponto que sempre surge nos debates é a questão de que a lei de alienação parental consiste em um instrumento que teoricamente e praticamente está sendo utilizado em detrimento das mães deste país. E a favor dos pais e, pior do que isso, a favor de pais que são abusadores sexuais. Então, com relação a esse terceiro problema, não há muito mais o que dizer, a não ser a posição clara da ministra nesse momento. Ela tem um compromisso com as famílias, ela tem um compromisso com as mães, ela tem um compromisso com os pais e ela não tem um compromisso com abusadores. Então, é preciso aprofundar esses estudos. O Ministério está à disposição para contribuir com todos para ser um foco, vamos dizer, um locus privilegiado para esse debate, em conjugação com o Congresso Nacional, com essa casa aqui, que é do povo. Eu acho que eu já passei do meu tempo, eu agradeço pela oportunidade e fico à disposição para a sequência dos debates. Obrigado.